Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim segunda-feira, toda segunda-feira eu vim falar da palavra de Deus, tá? O momento da palavra. E vamos revisar. Quarta-feira, o Salmo 70, o Salmo Apressa-te, ó Deus. A campanha é o mês inteiro de junho. Toda quarta-feira, o Salmo 70 e toda sexta-feira, o Salmo 4, a oração na hora da aflição da angústia, que é uma oração da noite, amém? Então, hoje eu vim aqui com uma palavra do Senhor. Eu postei de manhã no meu Face e mandei para meus amigos e eu vim pregar essa palavra do Senhor. Peço que o Senhor me dê sabedoria nesse momento, para que possa essa palavra ser tocada nos corações de muitos. É uma palavra que Deus está falando de uma maneira para que nós possamos entender o propósito e a vontade do Senhor. E é uma palavra que para a gente sair do pecado, se converter, né, se restituir a nossa vida, andar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor não está se agradando com esse mundo que nós estamos vivendo, as atitudes dos humanos e a atitude principalmente das pessoas que cometem pecado atrás de pecado, crimes, corrupção e todas as outras coisas. O mundo está cada vez pior, a gente sabe disso, né? Então nós temos que buscar a face do Senhor enquanto pode encontrar, amém? Então a palavra que eu vou falar é em Jeremias, no capítulo 5. Gente, eu vou ler ele inteirinho, porque Deus fala nessa palavra para nós prestarmos atenção. Então a palavra de Deus fala assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, ver se achas alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, ou lhe perdoarei a ele. Olha só, a ela, aleluias. Embora digo tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atento os teus olhos, tu os feristes e não lhes doeu, consumistes-os e não quiseram receber a disciplina, aleluias, endurecer os seus roatos mais que uma rocha e não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas esses homens de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque o matará, um leão do deserto o assolará, e um leopardo atacará. Estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões multiplicaram-se as suas pérfidias. Como vendo isso, te perdoaria teus filhos, me deixam a mim e juro pelos que não são deuses, depois eu ter fartado, fartado e adulterado, em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como garanhões bem fartos correm de um lado para o outro, cada rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor. Eu não vingaria dessa nação como esta? Está falando, né? Que ele vingaria com uma nação como essa, que é adúltera, que cobiça a mulher do outro, que não respeita a mulher do próximo. Deixaria eu de castigar, né? Subir vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo, mas tirar-lhe a gavinhas, porque não são do Senhor, porque perfidamente se houverem contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor, disseram não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome, até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, e as ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, aleluias, assim diz o Senhor, não ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos a espada da fome, até os profetas,
Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converteriam fogo as minhas palavras na tua boca, e esse povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longes, é a casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes o que ele fala. As suas aljavas é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Comerão a sua cega e teu pão, os teus filhos e tuas filhas comerão as tuas ovelhas e teu gado, comerão a tua vide, a tua figueira, e com a espada derrubarão as tuas cidades fortificadas em confiais. Contudo, ainda naqueles dias o Senhor não vou destruir todo. Quando dissesse, porque nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então ele responderá, aleluia, como vós não me deixastes servistes a deuses estranhos, os vossos na terra? Na terra assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isso na casa de Jacó e fazei ouvir em Jerusalém, dizendo, ouvi agora isso, povo insensato, sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, e também ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a arela para limite do mar, limite pérfido, que ele não transpará, e ainda se levantam as suas ondas e não prevalecerão, e ainda que o brame não transpassarão. Mas esse povo é o coração rebelde, pais rebelam-se e foram-se. Não dizem consigo mesmo, temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá o seu tempo, a chuva e a primeira, a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades devem estar coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perverso, cada um anda espiando, espreita os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prende os homens. Com uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheia de fraude, por isso se formaram poderosos e enriqueceram. Engordo, tornam-se méditos e ultrapassam até os feitos do malignos, e não defende a causa dos órfãos para que prosperem, e nem julga o direito dos necessitados. Não castigaria eu essas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de nação como esta? Coisas espantosas e horrendas se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam as mãos dadas com eles. É o que deseja o meu povo, porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao fim. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. A gente está vendo aqui nessa palavra de Deus, que Deus não está contente com a situação que está, viu? Profeta falando, falso profeta, profetizando mentiras enganosas, né? E o povo casando-se, adulterando-se, cobiçando uma mulher do outro, né? Então, assim, não respeitando, enriquecendo à base de fraudes e não olhando os necessitados, os que estão precisando. Não dão apoio, não ajudam. Ele só fala aqui também que na terra só tem corrupção. E ele não vê quase nenhum homem assim que é santo na terra, nenhum homem assim que é justo, né? Que a maioria, todos estão pecado, tá? O pecado tá eles, muitos estão até ultrapassando o limite da maldade tão grande que está sobre a terra, né? Essa terra tá muito má, né? O povo tá se corrompendo, tá se perdendo, né? O povo precisa buscar Deus, temer a Ele, tá falando para temer Ele, ser obedientes a Ele, a palavra dEle, né? Se converter, buscar Ele, porque ficam idolatrando deuses, né? Fazendo imagens e também idolatrias, assim, vaidade excessiva, porque tudo que é demais já é idolatria, né? Vaidade demais da mulher também é uma idolatria, né? As mulheres estão chegando a um ponto também de uma vaidade excessiva, né? Isso é idolatria, esse tipo de um Deus, assim, você quer ficar linda o tempo todo, tipo aquilo, e vícios, né? Fora prostituição demais, né? Muita prostituição, muita coisa errada, corrupção, fraude, roubo, quer dizer, tá uma situação complicada mesmo, né? E a palavra de Deus vem para nós tá abrindo nossos olhos, que nós temos ouvido e não ouve, olhos e não vê.
Esse povo é ingrato, ele fala, um povo desobediente, que não ouve a Deus, que estão buscando coisas do mundo. Deus está nos chamando nossa atenção em Jeremias para a gente acordar enquanto é tempo, porque quando ele vir essas coisas não vai mais existir. Se ele fala, mesmo aqui na palavra dele, o Senhor fala que ele é capaz de parar o mar, a onda não pode ultrapassar o limite que ele estabeleceu, só a hora que ele der a ordem, mas o homem está ultrapassando o limite que Deus deu. Ele está fazendo muita maldade sobre a terra, fazendo maldade para o seu irmão de vir ajudar, estender a mão. Não, o homem está se corrompendo. E Deus fala como se ele já está falando que ele vai acabar com essa terra. Ele vai acabar com o povo, assim, que ele vai vir para o povo não acordar, não se converter, não buscar a Deus, não se arrepender. Deus está com ira nessa passagem. Está com ira porque o povo não está voltado para ele. Está cultivando, venerando as coisas mundanas do mundo. Estão deixando de acreditar em Deus. Estão deixando de sentir a presença de Deus para a vida, né? Então, meus irmãos, acorda. Deus está falando. Não espere Deus chegar. A palavra de Deus diz que ele está vindo aí todo mundo fica duvidando, todo mundo fala, não, acorda. Ele falou assim que quando a pessoa, o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia chegar em casa, eu creio nessa palavra porque eu tive um milagre na minha casa, essa palavra, né? Então, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia chegar na sua casa, ele ficaria de prontidão, né? É a mesma coisa o Senhor. Vigia, acorda, ele pode chegar em qualquer momento para vir nos salvar, nos buscar. E aqueles que vivem dentro da palavra, que são os escolhidos, ele vai levar. E aí você que fica aí vendo coisas que não agrada a Deus, faça as coisas para agradar a Deus. Faça uma reflexão da sua vida, vê o que você está fazendo de excesso, que não tá dentro de acordo com a palavra, com o mandamento de Deus. A gente tem que buscar a Deus, tem que tentar ver, se policiar, tentar fazer uma reflexão, ver assim, o que eu estou fazendo de errado, mostra para mim, não está te agradando. Nós temos que estar tentando melhorar nossa vida, a nossa vida espiritual, para a gente estar próximo de Deus, o Espírito Santo habitar em nós, afastar essa sujeira do mundo, esse pecado que está cada vez mais, essa devastação do humana, que o ser humano está sem limite, anda fazendo toda a atrocidade que tem, não pensa, quer ganhar, é uma ganância, é um egoísmo que cada vez quer mais, né? Não passa por cima de tudo, de todos, para ter o que quer, matam, roubam, e assim, e fora outras coisas, né? Então a gente tem que buscar Deus. Deus está falando nessa palavra do Senhor, está falando para nós acordar enquanto é tempo. Ele não está se agradando com o homem na terra. Ele não está. Você fica no primeiro capítulo, versículo, aqui no primeiro, ele fala assim: dai volta a Jerusalém. Vede agora, procurai saber e buscai pelas suas praças, vê se acha alguém, se há um homem que pratique a justiça e busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Olha só, tá vendo? Até todos nós. Então Deus está falando que será que tem um homem que pratica a justiça e fala a verdade aqui na terra? Nós temos que refletir sobre isso, nós temos que tentar fazer as coisas, mesmo nós erramos, nós somos pecador, claro, né? Mas nós temos que tentar se esforçar a fazer o melhor para Deus perdoar, ter misericórdia de nós, da nossa família, né? Então nós temos que buscar a Deus, se arrepender do nosso pecado, ele fala, né? E não duvidar da palavra dele. Ele é Deus, ele para o mundo a qualquer momento. Se ele quiser que as águas invadam o planeta de novo, ele faz. Ele tem esse poder para isso, né? E o homem, ele é como se ele se respeita a Deus, né? É como se ele se sentisse maior que Deus. Deus é maior que nós. Nós somos nada, nós somos pó da terra. Nós vamos voltar a ser pó, né? Então, meus irmãos, essa palavra de Jeremias fala que Deus não está se agradando com o homem,
né? A palavra dele. O homem não teme a Deus. O homem idolatria as coisas do mundo, adora deuses do mundo, desrespeita a Deus, é incrédulo à sua palavra, faz atrocidades sobre a terra, não pensa no próximo, não ajuda o necessitado, o doente, só pensa em si, se enriquece, né? E não se coloca no lugar do outro também, né? E fazem só maldade que ultrapassaram o limite, né? Deus está falando. E como se ele fala aqui como se ele vai acabar o mundo, né? E não está agradando ele isso. A gente precisa acordar, precisa ouvir a palavra de Deus, fazer uma reflexão na nossa vida mesmo e saber o que está tirando você do caminho de Deus, né? O que está mais na sua vida aí que vai fazer você se perder? Qual é o pecado que está dominando a sua vida aí? É a ganância, é o dinheiro, é a prostituição, né? Toma cuidado, né? Porque Deus está falando para muitas pessoas aqui que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Estão fazendo coisas que não estão agradando a Deus. Amém? Gente, pense nisso. Porque quando Deus fala na palavra dele, o que ele fala aqui, ele está falando para todos nós. Para nós acordar. E nós não estamos tendo, o ser humano não está ouvindo a Deus. Está desobediente ao Pai. Fazendo coisas que não está agradando ao Senhor e ele está vendo tudo e ele não está gostando. E aí vai chegar um tempo que eles vão pedir misericórdia para o Senhor, como aconteceu na pandemia, que todo mundo ficou desesperado, ficaram com medo. Olha, uma pandemia fez muita gente ficar com medo e buscar Deus, porque viu que o negócio não era brincadeira, né? E não é mesmo, sabemos que vem por aí, né? E ainda a pandemia a gente conseguiu se esconder na nossa casinha, vai ter outro tipo de coisas que não vai nem dar tempo, nem esconder na sua casa, você não vai conseguir ficar dentro da sua casa não, você tem que confiar no Senhor. O que vai salvar o povo é a fé no Senhor. Tem que ter fé em Deus, né? É a fé que vai manter você vivo, a confiança em Deus. Se você não tiver fé, confiança em Deus, você não vai ficar vivo não, filho. Nem filha, você vai ter que ter fé. Então a gente fala que obediência é tudo para Deus. Nós temos que ser obedientes. Que nem eu vim aqui, posto a palavra de Deus. Eu falo assim, compartilha, curte, comenta, dá um like e tal. A maioria não faz, porque primeiro que eles são incrédulos, né? Não acreditam, né? E outros porque não querem, não sei o que tem no coração dessas pessoas também. Eu acho que Deus tem que tocar esse coração das pessoas, porque quando você fala de Deus, eu sou amiga de todos, né? Graças a Deus. Eu tenho aqui para desejar o seu bem. Eu quero que você se salve, assim como eu quero salvar a minha alma, a minha família. Eu quero que também você se salve aí, né? Como amiga. Porque amigo que fala de Deus, quer levar você para o bom caminho, conserve ser seu amigo. Amigo que ora para você, quer que você saia do caminho da perdição, quer que você saia do caminho que vai fazer você perder a sua alma lá na frente, né? Esse amigo que te leva você para Deus, leva você para a presença de Deus, conserve esse amigo, né? Tenta ouvir o seu amigo, porque o amigo também já passou por situações difíceis. E o amigo se converteu, está querendo sempre, tá levando pessoas assim, que eu passei por situações e quero levar pessoas que a presença de Deus sobre a nossa vida, porque tudo que você tiver que passar, qualquer barriga que você tiver, se você tiver Deus, você vai passar com fé e você vai vencer em Cristo, né? Ele venceu, nós vamos vencer, né? Mas tomem cuidado, reflita sobre isso, gente. Olha, a palavra de Deus não brinca. Ele fala, ele não está se agradando com o homem. Ele está vendo o que está passando na terra. Não passa nada despercebido diante de Deus. Ele vê tudo que nós faz de errado, sabia? Ele sabe que não está certo, né? Vocês mulheres, vocês maridos, né? Tomem cuidado. Não é bonitinho. Tudo colocam na internet, tudo é bonitinho. Não é bonitinho. É feio também, sabia? Muita coisa é só para chamar atenção, né? Tomem cuidado, né? E espero que essa palavra seja toca no coração de muitos. E temem ao Senhor. Não brinque com Deus. Deus não é brinquedo. Ame a Deus acima de tudo, né? Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. E peça perdão para Ele todos os dias. E fala para Ele o que você precisa melhorar. O que você precisa largar. O que está te afastando da presença do Senhor, né? Peça para Deus que Ele te liberte, para que um dia Ele possa nos vir buscar
que nós recebemos a salvação, né? Que nós também sejamos escolhidos todos nós, né? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que ele vem, né? Mas temos que acordar enquanto é tempo. Ele está nos chamando, ele fala que nós estamos vendo, ouvindo, mas não temos ouvido, mas não estamos ouvindo o que está falando. Vendo e não estamos enxergando. É óbvio que está aí já na porta, né? Ele está vindo aí, né? Então vamos crer, vamos confiar no Senhor, vamos refletir, vamos pedir para o Senhor perdão por nossos pecados, né? Para que nós possamos mudar. Peça para Ele para nos moldar, faz um vaso novo em nós, né? Lapida nós para que nós possamos ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, amém? Gente, eu desejo uma boa noite, fiquem todos com Deus. Eu sei que o vídeo vai ser um pouquinho grande hoje, porque eu acho que tinha que eu ler esse capítulo de Jeremias, porque fala muita coisa. Eu deveria só pegar um pedacinho da palavra, mas eu acho que ela é completa, né? E aqueles também que não obedecem a Deus, que não assim, faz as coisas, não, a gente vai ser aqueles que vão ser mais perseguidos, vai ser mais aflições sobre eles, né? E pessoas que é o devorador, né? Que aqueles que vivem por pecado atraem também as coisas negativas sobre a sua vida, né? E quando chegar o dia da prova que nós vamos passar, aqueles que confia no Senhor, o Senhor vai proteger, porque Ele não vai deixar que nada não vai acontecer com a gente, porque Ele vai estar com a gente, né? E aqueles que vivem pro mundo, o mundo não vai te salvar. Quem vai te salvar é Deus, né? Então, gente, fique com Deus, ouvindo essa palavra no seu coração, que Deus toque. E sejam obedientes, faça essa reflexão, converse com o Senhor, vá no seu quarto, ajoelha, ore e peça para o Senhor sabedoria na sua vida e vê o que está errado na sua vida e, sabe, melhora. Fala para o Senhor mudar o seu coração, mudar a sua vida, transformar-se em uma nova pessoa. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.